Então, dando continuidade, vamos trabalhar agora um assunto que, na minha opinião, e eu tenho certeza que na opinião dos meninos, é a parte mais importante do processo, ônus da prova, que é onde realmente a coisa é decidida, né? O coração do processo. É o coração do processo. Dentro da audiência a gente vai trabalhar esse assunto e a gente já ouviu muito isso, né? Principalmente quem é advogado, e é um assunto bem complicado, né? Até mesmo para se estudar, para na prática trabalhar isso. Mas a gente já ouviu falar que um conhecimento bem aprofundado sobre ônus da prova faz você ganhar um processo. É verdade isso, gente? Sim. Com certeza. Sem dúvida. Isso eu acho que é ponto pacífico, né? Em todos os magistrados aí e até entre os advogados. E assim, nós vamos falar aqui um pouquinho da regra geral, porque o advogado ele tem que seguir o raciocínio. É o que eu falo, gente, ônus de prova não é difícil, é só pensar um pouco. Se você tiver na cabeça a regra geral, qual que é a exceção ou as exceções, né? Você mata qualquer assunto, você vai saber o que é ônus de quem. Isso vai ajudar no acordo, como a gente já falou, na assunção dos riscos do processo, né? O que você provou ou não provou, e até um possível recurso, né? Para você ver se a sentença, se a valoração da sentença foi correta ou não, de acordo com a sua visão, né? Sem dúvida. Eu percebo que um advogado que tem uma boa dinâmica do ônus de prova, ele tem muito mais argumentos na hora de negociar uma proposta de acordo depois da audiência. Ele fala, olha, isso aqui ficou provado, isso aqui não ficou provado. E aí o juiz vai concordar com ele, o que também legitima o argumento dele. Sem dúvida. E mais do que isso, quando você tem uma boa noção do ônus da prova, quando sai da audiência, o seu cliente pergunta, e aí, doutor, como fomos? Sem dúvida. E aí você pode dizer, tem sempre essa pergunta. E aí você pode dizer, olha, esse processo aqui, você está perdendo, mas quem está pela empresa, pô, esse processo aqui o cara não vai levar nada, porque isso, ele não provou em razão disso, tá? Você consegue construir uma prévia da decisão. E isso é até bom, porque a hora que vier a sentença, você consegue cotejar a sua expectativa com aquilo que realmente veio no processo. Não dá, por exemplo, para você pegar um caso que se demanda. Trabalho na hora do intervalo, o reclamante leva lá uma testemunha. A empresa não leva nenhuma testemunha, não pagava o intervalo, não quer fazer o acordo, aí sai da audiência e fala para o seu cliente, não, vamos ver o que vai dar aí, o que o juiz vai entender. Se veio uma testemunha, falou, foi um depoimento coerente, infelizmente, meu amigo, você vai sair daqui condenado. Então é bom que você tenha essa noção sobre o ônus e do que era encargo de quem, para evitar criar uma expectativa no seu cliente, que isso pode ser frustrante de um lado ou de outro. E o desconhecimento, até puxando um ganho, aconteceu comigo essa. A matéria, intrajornada, a gente vai especificar aqui que é onde que, mas só para adiantar, era intrajornada. No cartão de ponto era pré-anotado, conforme faculta o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Intervalo pré-anotado, o ônus é de quem? De quem alega, do reclamante. Tá? Não teve acordo, não quis fazer. Doutores, estão lá, ônus de prova, eu fixo os ônus de prova, né? Isso até ajuda também a dinâmica. Tudo bem, só o intrajornada, ok. Reclamante, tem testemunha? Não, Selene, não tem testemunha. Aí, doutor, a senhora dispensa, né? Ela falou, não, Selene, eu quero ouvir. E nesse dia, por azar dela, eu estava com a pauta tranquila, falei, a senhora quer ouvir, doutor? A senhora tem certeza? Falou, tem, eu quero ouvir, Selene. A senhora tem certeza? Vamos ouvir, então, chama lá. Quer dizer, chamou, aí foi tão engraçado, porque, tadinha, uma senhorinha tava nervosa, né? E eu perguntei, olha, eu vou perguntar modo bem objetivo. Tinha intervalo lá de 1 hora? Ela fez exatamente assim, ó. Tinha. Eu já peguei, falei, eu dei uma pressionadinha de leve, né? Não, é que teve um tempo que era 30 minutos, aí pronto. Aí, enfim, doutor, tem pergunta, encerrei. Doutor, tá vendo? Isso é fazer acordo, né? Quanto? Ó, fiz a conta ali, quanto? Fizeram acordo. Quer dizer, pelo menos, né? Pelo menos isso, aí ela se tocou, né? Então, um desconhecimento do ônus de prova, insistiu na testemunha, porque eu poderia muito bem, o caminho normal seria indeferir, ela ia protestar, mas não ia ter prejuízo, porque eu ia julgar improcedente. O ônus era do parte autora, ela tinha que saber isso. Ela tinha. Então, eu passei pela mesma situação com o intervalo entre a jornada. Reclamante tem testemunha? Não tem. Reclamada.
tem testemunha? Tem. Quer ouvir, doutor? Quer? Tem certeza? Tenho. Chama lá. Chama lá. Aí chama, vai lá e confessa. Não é sempre que eu escuto. Em algumas situações eu até indefiro também. Sim. Mas às vezes a pessoa insiste, sei lá, vamos ouvir, né? Aí vai ouvir pelo desconhecimento da questão do ônus da prova, acaba entregando. E aqui, gente, eu faço alerta, até mesmo como advogada, mais uma vez chamando vocês para total responsabilidade, porque não é raro advogados quererem chegar no cliente, chegar na testemunha, tentar instruir, mas não daquela forma que a gente estava conversando no tópico anterior ali sobre, né, conciliação, audiência, enfim. Instruir realmente, olha, fala isso, assim, assado, ficar uma coisa fechadinha e na hora H depois você ter um problema sério. A responsabilidade do advogado é muito grande. Eu particularmente já saí de processo, renunciei, porque o cliente simplesmente me ligou perto da audiência falando assim: olha, doutora, eu já separei aqui as testemunhas, quando a senhora quiser conversar com eles é só falar que eles estão prontos para falar o que a senhora quiser que eles falem. Eu falei, como assim? Acontece. Eu, como assim? Não, eles não... Não, que a senhora, que for para eles falarem, a senhora fala que eles vão fazer o que a senhora mandar. Eu falei, então, eu não trabalho desse jeito e renunciei ao processo, né, dentro do processo. Então, assim, tomem muito cuidado, porque isso é uma coisa muito séria. Profissão de vocês que está em jogo, a gente está aqui para falar a verdade, para trazer a prática, né, na cara de vocês mesmo, então tomem muito cuidado com isso. Sobretudo por aquele link que eu fiz com a credibilidade. Exato. Porque esse tipo de ação você vai perdendo a sua credibilidade perante o magistrado. Sim. Então, quando precisar produzir alguma prova, às vezes precisa de um requerimento, chegou lá alguma coisa de emergência, que o juiz fala, olha, toda vez que esse cara veio com alguma coisa aqui, não é... E a advocacia é uma profissão maravilhosa, gente. A gente, né, tem aquele jargão, né? Sem o advogado não se faz justiça. Não, com certeza, não faz e assim, é uma profissão maravilhosa. Então, realmente, vista uma camisa e quando surgir alguma situação desse tipo na frente de vocês, tenham total segurança para falar, não é assim que eu trabalho, e podem ter certeza que lá na frente vocês serão muito bem recompensados. Tem outra certeza que a gente sabe quando a testemunha foi instruída, né? Lógico, uma vez ou outra passa, mas assim, pensa, a gente faz muita audiência. Até saiu, né, os dados do ano passado, nós nos assustamos com a quantidade de sentenças e de audiências feitas. Então você imagina, a gente está ali todo dia fazendo, quantas testemunhas nós não ouvimos? A leitura das pessoas, né? Sua Vocês casa vão tendo... Isso nítido, né? Isso é um dado concreto, assim. Eu sempre, quando eu vou falar, o pessoal, pô, mas você falando de prática de audiência, é tão jovem, mas tem pouco tempo de magistratura. Gente, né? Jogando limpo. Os números não mentem, né? Eu faço 20 audiências num dia. 20 audiências num dia, eu recebo pelo menos 4 pessoas por audiência, vamos supor. Advogado e parte, sem as testemunhas. Recebo 80 pessoas na minha sala, num dia. Faço isso 2 vezes por semana. Então são 160 pessoas, são 40 audiências. 40 audiências, se eu fizer isso um mês, por exemplo, já são 200 audiências. Tem advogado que não faz 200 audiências no ano. E normalmente são ligadas a um tipo de causa. Eu pego desde a causa do bancário, a causa do rural, ao trabalhador doméstico. Então a gente acaba tendo uma experiência nessa questão de leitura. E aí me puxa um gancho, uma pergunta que costumam me fazer. Mas doutor, eu levo testemunha, mas o juiz nunca escuta, nunca colhe a minha testemunha. Por que ele nunca dá valor à minha testemunha? Se você faz essa pergunta, você precisa assistir esse curso. Sem dúvida. Verdade. Porque é o seguinte, você está levando a testemunha errada. Vamos parar um pouco para analisar. Testemunha não é quem sabe do que aconteceu, é quem estava presente. Então, por exemplo, não adianta eu saber que na firma tal tem 1 hora de intervalo. Eu preciso estar lá, ter testemunhado, ter presenciado isso numa condição que demonstre veracidade. Um exemplo muito bom, que é muito do nosso dia a dia. Vigilante. Gente, vigilante, ele é pago para ficar no lugar o tempo inteiro, vigiando, armado. Se não tem ninguém para fazer a rendição dele, para cobrir ele,
dificilmente ele consegue parar para fazer o intervalo de 1 hora. Por quê? Se ele parar para fazer o intervalo de 1 hora, fica sem vigilante. Sim. E se consegue ficar sem vigilante, talvez o posto não precise de vigilante. Exatamente. Então tem um contrassenso. Que não é a maioria dos casos, em que a O que não é. vigilância tem que ser direta e contínua, né? Sim. Direta e contínua. Pois bem, chega nesses casos de vigilante, você tem, por exemplo, um posto que tem 2 trabalhadores só, um de dia e um de noite. Aí entra a equação, o que era de dia vai como testemunha do que era de noite. Ele não presenciava, tá? Ele não presenciava, mas ele conhecia a dinâmica daquele posto. Falava, olha, eu ficava o dia inteiro naquele posto e não tinha ninguém. E eu passava a ronda, Ele me rendia. Ele me rendia, eu passava o turno para ele. Acabou. É uma prova indireta, válida. Numa situação, por exemplo, como essa, aí vem como testemunha da empresa o supervisor. Tá, supervisor, ele já tem um cargo, às vezes de confiança, enfim, isso é outra história, mas vem o supervisor, aí pergunta assim, o senhor ficava no posto? Não ficava. O supervisor ficava o quê? Rodando entre tantos postos. Mas quantos postos a empresa tem? A empresa tem 50 postos, o cara ficava na base. Uma vez na semana. Uma vez na semana. Então assim, dentro desses 2 depoimentos, qual que tem maior veracidade? Sim. O que rendia. É muito comum, às vezes tem 2 vigilantes no mesmo horário. Aí um vai dividir no mesmo turno, um vai de testemunha para o outro. Legal. E a empresa manda quem? Manda o tal do supervisor do contrato, que passava lá de madrugada. Eu passava, já rendia 1 dia, 2 dias, não era sequência. Então, esse tipo de prova não serve. Chega, por exemplo, algumas empresas grandes, você pergunta assim, que turno está fazendo aqui instrução de uma linha de produção, a respeito de uma equiparação, de um desvio, mas o reclamante trabalha no primeiro turno. Que turno que você trabalha? Trabalho no segundo turno. Você sempre trabalhou no segundo turno? Sempre trabalhei no segundo turno. Acabou, o processo mata aí. O processo morre aí. Se essa testemunha é do reclamante, Sim. E o ônus é dele, acabou. Se essa testemunha é da empresa, eu estou perdendo tempo ouvindo. Por isso que indefere. Por isso que indefere. Então a testemunha, ela precisa ter presenciado, então ela precisa ter uma relação com aquela causa. Ela precisa estar muito ligada a tudo aquilo que aconteceu. Esse modo de valoração de prova é importantíssimo vocês terem noção para ver, lógico, mais ou menos como o magistrado está valorando aquilo. Se você tem uma testemunha que trabalhava no mesmo horário, no mesmo posto de trabalho com o reclamante, é óbvio que o depoimento dela, salvo honrosas exceções, vai ter maior peso do que uma testemunha que trabalhava num outro horário, num posto de trabalho distante que não via. Sim. Então é importante ter essa ciência também na valoração da contrato. 5 anos, testemunha do reclamante, trabalhou 4 anos, testemunha da empresa, trabalhou os últimos 3 meses com o reclamante. Qual que é a validade do depoimento dessa testemunha dos 3 meses? É muito pequena. Ou às vezes o contrário. Como a gente estava comentando na conciliação sobre risco, não, doutor, minha testemunha está lá fora, minha proposta de acordo é 20 mil para advogado eletrônico, proposta de acordo é 20 mil, minha testemunha está lá fora e tal. Aí você vai ouvir a testemunha e os caras trabalharam 2 meses juntos. E não me venha falar em prova dividida, porque esse elemento de credibilidade, de veracidade, que o juiz vai extrair do depoimento, ele vai ser decisivo para justamente não ter a tal da prova dividida. Exatamente. Eu vou dar mais verossimilhança nas que dá para esse depoimento. Pronto. Eu sempre explico que eu falo que assim, a prova é por função. Então, por exemplo, outro dia fazendo uma audiência de instrução de 2 motoristas. Gente, motorista é um por carro. Cada um pega uma linha, cada um vai para um lado. Não tem como, né? Isso. E aí, o patrono, um dos patronos, fazia a pergunta para a testemunha se ele via o reclamante fazendo tal coisa. Ele não tinha como ver. Porque estava cada um para um lado. O que ele pode depor é sobre como é a condição de trabalho dele. Sim. Como é da mesma função, trabalhando com o mesmo empregador, vai ser similar. Vai ser a referência que eu vou ter para utilizar. E eu lembro que assim, a pergunta era assim, se via o reclamante utilizando o banheiro. Olha, pela natureza do depoimento ele não tem como ver. Cada um estava conduzindo um carro com uma linha diferente.
A pergunta que eu posso fazer é... Já fez a mesma linha? Já fez a mesma linha? Já. Poxa, então... Ah, eu nunca fiz o mesmo trajeto, mas como era o seu trajeto? Sim. Ah, o meu trajeto era esse, parado em tal lugar. Pô, legal, tem um elemento de veracidade. Você vai extraindo. Aquele depoimento que fica... que a testemunha... Porque a testemunha, no fundo, ela sabe dela. Ela sabe dela. Do outro, ela sabe que aquilo que é igual ou uma outra coisa que é um pouco diferente. Que ela presenciou, né? Que ela presenciou, dando moral, estava presente, tal, enfim. Então, assim, eu dou muito valor àquilo que a própria testemunha viveu. Pergunta, prova por função. Então, assim, você trouxe um cara que é balconista. Para depor de balconista, legal. Aí você traz para depor pela empresa, normalmente a empresa que comete esses gaps. Ao invés de pegar um balconista que está lá para vir falar da posição, traz um gerente de 4 unidades. Você já fez essa assim, função? Nunca fiz essa função, não. Então, nunca fiz. Propriedade, Mas você fica só nessa unidade? Ah, não fico, eu reverto. Aí não vai ganhar nunca. Exatamente. E eu preparei uma listinha aqui de ônus, a gente tem algumas matérias mais corriqueiras, né? Então, como eu estava falando, qual que é a regra geral? Pessoal, quem alega tem que provar. Isso é até até os leigos, né? É comum, assim, no senso de justiça, não, se alegou, você tem que provar. Sim. E no processo também. Artigo 802 da CLT, e com as alterações da reforma, né? E o 373 do CPC. Quem alegou tem que provar. Ok, qual que é a exceção? Se a reclamada alega um fato obstativo do direito, né? Impeditivo, modificativo ou extintivo, do direito alegado. Aí o que acontece? Ela traz para si o ônus. Ok, aprendemos a exceção. Agora eu quero falar da inversão de ônus da prova e distribuição dinâmica. Muita gente... Perfeito, sim. São duas coisas distintas que muita gente confunde, tá? O que é a inversão? A inversão, como o próprio nome diz, é você tirar o ônus de prova que era de alguém e jogar para outra parte. E a motivação é a mais diversa possível, né? Geralmente, em razão da questão da hipossuficiência, há quem aplique subsidiariamente ao CDC, hipossuficiente e inverte o ônus da prova. Outra questão é distribuir de modo dinâmico com base na aptidão para formar aquela prova, que foi a grande inovação trazida pelo CPC, que a jurisprudência já caminhava nesse sentido, né? O CPC nesse passo foi muito perspicaz ao trazer essa inovação. Sim. E positivá-la. E também agora consta, né, com a reforma lá na CLT. Então, qual que é a grande dica para o advogado se preparar para uma audiência? Bom, tendo em vista que a inversão, ela depende, e a distribuição dinâmica vai depender do magistrado, eu vou preparado para as regras tradicionais do ônus. Essa, sim, é a grande dica que eu poderia dar, porque você está preparado para tudo. Sim. Chegando na audiência, você pode, se for o caso, como a vedação à decisão surpresa e agora a regra de ônus de prova, de análise do ônus da prova, não pode ser no julgamento, mas sim em audiência, né? Ou seja, se o juiz for inverter ou distribuir de forma dinâmica algo diferente do que foge às regras tradicionais, então ele tem que avisar antes da instrução. Tá? Então, aí se ele avisar, tudo bem, mas como o ônus tradicionalmente é meu, eu vou preparado. Lógico, tem algumas outras exceções, como por exemplo da discriminação por uma doença estigmatizante. Aí isso está sumulado, aí o advogado pode presumir que esse será o entendimento seguido. Assim como também o advogado da empresa não vai poder alegar, isso aí é uma decisão surpresa, porque tradicionalmente quem alega discriminação é que tem que provar. Sim. Mas nesse caso da doença estigmatizante, todo mundo já sabe. Né? Pelo menos o advogado que estuda deve saber, tem o dever de saber que isso é invertido, né? Em razão do entendimento sumular. Então, o primeiro passo para identificar o ônus de regra é ter isso na cabeça, né? A regra geral e ter a exceção. E o que for inversão ou a distribuição dinâmica vai acontecer na audiência. Aí as regras do jogo mudam lá, mas você vai preparado para aquilo que você pode prever. Tá? A gente não trabalha no processo com a surpresa. Por isso foi, de certo modo, acertado, porque muitas empresas, né, ou até o mesmo trabalhador, chega na sentença, a gente entende que o ônus era dele, mas eu não sabia que o ônus era dele. Inclusive, às vezes o advogado que manja já fala, pô, eu não produzi a prova justamente porque ele não tinha prova, o ônus era dele, chega na sentença e me surpreende. Eu teria essa prova para produzir. Né? Então, até um critério também de boa-fé do magistrado dispor isso.
Tópicos que mais caem e há mais confusão sobre isso. Vou começar com o tradicional hora extra. Hora extra tem várias exceçõezinhas e diferenciações. Hora extra sem cartão de ponto. Tá? Vamos pensar aqui na defesa. Quem tem o dever de provar hora extra é quem alega, via de regra. A empresa alegou o artigo 62, seja o inciso 1 ou 2, trabalho externo ou cargo de confiança. Ela alegou um fato obstativo do direito do reclamante. De quem que é o ônus? A empresa. Então é ela que tem o direito. Então, você, advogado do reclamante, que há essa alegação, chegou lá, a empresa falou que não tem testemunha, pode encerrar de forma tranquila. Ou pelo menos não vá discutir essa questão do enquadramento do 62 na instrução. Você vai discutir só o que? Horário de trabalho. Né? Que é o da empresa. Eu entendo até que poderia encerrar. Isso é interessante, Gabriel. Encerra, né? Então muitos ainda não, mas quer insistir, não, mas eu quero provar que ele não era gerente, mas não precisa. Não precisa, o ônus é da empresa, ela que tinha que comprovar esses elementos. Tá? Não comprovou. Outra coisa que o pessoal se confunde muito com o cargo de gerência é que, lembre-se, ele tem dois requisitos. Requisito objetivo e requisito subjetivo. Qual que é o requisito objetivo? Já encerrei a instrução com isso, os dois advogados protestando. Requisito objetivo, ele tem que ter uma retribuição pessoal diferenciada, pessoal. Tá? O que esse significa dizer? Ele não precisa receber a gratificação de função, mas a empresa, ao promovê-lo a cargo de gerência, ela tem que aumentar a remuneração dele, seja por aumento salarial, seja destacando como gratificação de função e se houver no mínimo 40%. Então, o que eu vejo, eu vou analisar os olerites. Olha, ele foi promovido para gerente em tal data, não teve alteração na remuneração, acabou, não interessa se ele efetivamente mandava ou não. Gabriel, isso é muito interessante mesmo. Tem muito advogado que vacila nisso. Sim, demais. Portanto, essa questão do 62, ela interfere muito no ônus de prova. Tá? Então vocês têm que estar muito atentos a isso. 62 alegou o ônus da empresa e assim, o ônus vai para ela de um modo total. Por quê? Se ela não comprovar o 62, se comprovar, é quadro no 62 improcedente. Se ela não comprovar, é ela que tem o dever de comprovar o horário. Então, na análise, vocês têm que saber que na análise da prova produzida, o juiz vai levar isso em consideração. Tá? Tem que comprovar tudo, intrajornada, horário de início e término e dias trabalhados. Tá? Vamos supor um cenário também comum que tem o cartão de ponto, britânico, aí tem até a súmula sobre isso, né? Súmula 338 do Colégio Superior do TST, né? Então assim, ó, a súmula tem que estar na ponta da língua, vai para a audiência, tem cartão ponto britânico, pela súmula o que acontece? A súmula inverte o ônus. Por quê que ela inverte? Porque aquele documento ele não mostra a realidade. Então, uma presunção de que aquele documento não seja válido, ela inverte o ônus. E o ônus que era do autor de comprovar a jornada, porque a ré juntou os cartões de ponto, o ônus passa para a reclamada. Ok? Juntou o cartão de ponto, o ônus volta para o autor. Se a ré tinha o dever de juntar o cartão de ponto, juntou, passa para o autor. Se o cartão de ponto é inválido, o ônus volta para ela. Outra questão, juntou o cartão de ponto, válido. Gente, separa o que vocês vão impugnar. Se é só uma intrajornada, já anuncia no começo da audiência. Olha, o horário de início e término está correto. Isso demonstra boa-fé processual, né? Encurta a instrução, traz uma objetividade na produção da prova. E o cartão ponto, aproveitando o gancho, ele tem 4 elementos: horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo e frequência. Dias trabalhados. Então, não vamos desprezar o cartão ponto por si só. Eu estou demandando intervalo intrajornada, mas o ponto é britânico em horário de início e término. Muda alguma coisa? Tem a pré-assinalação do intervalo. Sim. O ônus é do autor. Exatamente. Não é mesmo? Com certeza. O ônus é do autor. E vamos provar, vamos ver os dias trabalhados com base no quê? Com base no cartão ponto. Isso me lembrou de uma coisa que a gente comentou aqui nos bastidores. Fazendo um gancho. Quando você comentou do gerente, a empresa alega cargo de gerência, não prova, ela que tem o dever de provar a jornada. Se não provar a jornada, nós vamos presumir a jornada inicial. É verdadeiro, exato. O que nós comentamos no começo e acabou passando?
Quando for discriminar uma jornada... Ah, sim. Ah, importante. De petição inicial. Na petição inicial, seja claro ao discriminar a jornada. Então, por exemplo, o reclamante trabalhava das 8 às 18, de segunda a sexta, e 2 vezes por semana fazia 2 horas extras. Em quais dias? Nós não sabemos isso. E por que ele fazia 2 horas extras? Mas sempre 2? Então, vamos tornar isso concreto. O reclamante trabalhava das 8 às 18 e fazia 2 horas extras, sempre às quintas e sextas-feiras, pois era o fechamento da semana. Em média, né? Em média, pois havia as reuniões semanais. Bom, apresentou uma justificativa porque na hora de eu produzir a prova, eu vou indagar. Que hora que terminava? Terminava às 19, às 20. Sim. Mas por quê? Porque tinha reunião. Então você teve um fato ali, que é um fato verificador dessa jornada. Então isso tem que vir muito bem descrito. Tanto isso quanto o limite na jornada. Se você quer hora extra, você precisa me dizer a partir de que ponto que ele é extra. Sim. Se é a partir de 8h44, Faz parte do pedido, não é enquadramento do magistrado. Sim. É o pedido que está delimitando a Obrigação do advogado. E tudo isso é uma leitura. Mas por que o juiz, quando se depara com isso, não vê? Vou retomar um pouquinho o que eu falei logo no começo. Quando a gente faz a leitura inicial, a gente vê que está pedindo hora extra. Vê que está pedindo hora extra, legal, vou pronto para a instrução de hora extra. Acabo não lendo exatamente tudo aquilo que foi pedido. Quando vem o cartão ponto, ou quando não vem o cartão ponto, no julgamento que eu pego para olhar, eu sinto que faltou essa informação, que não tem segurança. Por quê? Porque ficou 2 horas extras de forma genérica. Sim. Mais do que isso, eu preciso saber os dias em que essas horas extras ocorrem, porque elas podem coincidir com o feriado. Exatamente. Né? E outra questão de cartão de ponto, porque assim, gente, a gente bate o olho, não sei se é com você, vê com o cartão de ponto, você sabe se é fraudado ou não. Dá. Tá? Porque às vezes ele não é britânico, mas ele tem uma pequena variação, e essa pequena variação se repete ao longo do mês, porque o ser humano ele é criativo para inventar o modo de fraudar. Mas Coloca 2, coloca 3, coloca 1. Aí eu falo, é engraçado, você sempre entrou 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, depois voltava 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. Né? Então assim, é algo que a gente pega de maneira muito fácil. E quando o cartão está correto, não se esqueçam de apontar as diferenças. Por quê? Vai fazer a instrução, se o caminho não foi pela validação do cartão de ponto, se você pede isso em razões sinais, eu, por exemplo, dou razões sinais orais ou remissivas. Certo. E aí você não vai ter tempo para fazer, ou o tempo lá não vai ficar uma coisa bem feita. Então, na réplica contestação, que é o lugar de você fazer isso. Réplica contestação, lembrando que na CLT não tem dispositivo sobre isso. Uhum. Mas o CPC fala da réplica a documentos, tá? Não é sobre tese jurídica e nem sobre preliminares. Portanto, não perca um tempo em réplica, que é comum, assim, às vezes você pega... Repetir a inicial, inclusive. Não só de repetir a inicial, mas de falar assim, não há legitimidade de parte, não precisa. E também assim... alegou prescrição, não há prescrição. Se é um caso discutível de prescrição, tudo bem, não há prescrição. Tese jurídica, aplicação civil, alegou pro penal, não tem que se rebater em réplica, não perca tempo. Isso é importante falar, principalmente para advogado que trabalha mais na área civil e está querendo começar a advogar aí na área trabalhista, né, para não vir com aqueles resquícios da justiça comum. Sim. Aí o que é importante fazer, que é a demonstração das horas extras de pago, não faz, fica perdendo tempo que não vai servir de nada. Exato. Então fiquem atentos com isso. Ondas de prova de jornada, acredito que seja em tese, é isso. Então cuidado, vão sabendo, né, o que cada um tem que provar. Outra questão bem controvertida é a do acidente de trabalho. Tá? E aí, acidente de trabalho, é responsabilidade objetiva ou subjetiva? Como isso é uma análise do magistrado e tem muita discussão sobre isso, vá preparado para uma responsabilidade subjetiva. Sim. E via de regra, é você que tem que demonstrar onde que houve a questão da culpa da empresa. Se o magistrado já entender que é objetivo e indeferir a sua prova, não tem problema. Registre em ata, pede para registrar, acabou. Né? Pelo menos eu também não tenho problema nenhum de registrar coisas que eu indefiro, ou o advogado está fazendo o trabalho dele, registra o protesto para você se garantir.
Tá? Mas suponhamos que vai ser um caso de responsabilidade subjetiva mesmo. De quem que é o ônus? De quem alega. Tá? Se a reclamada alega culpa exclusiva da vítima, o que acontece? Fato obstativo do direito. Lembrando, estou trabalhando com regra geral e exceção. Fato obstativo do direito, ela atrai o ônus. Isso é interessante. O ônus da prova da culpa exclusiva da vítima. Não provou, ela vai ser condenada na responsabilidade civil. Gabriel, fazendo um gancho. Às vezes vem, o trabalhador fica uns dias sem ir na empresa, dali um pouco chega o pedido de rescisão indireta. Chega o pedido de rescisão indireta, vem a contestação alega o quê? Abandono de emprego. Quando você alega o abandono de emprego, você alegou um fato obstativo. Normalmente com o pedido de rescisão indireta, você não tem o elemento subjetivo que é o ânimo de abandonar o emprego, ainda que tenha tido a falta. Tá? Porque ele está pedindo a rescisão por culpa, por outras razões. Então, assim, é um abandono de emprego fadado ao insucesso, com uma gravidade, porque você atraiu o ônus da prova. Para que vai fazer isso? Portanto, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Numa situação como essa, pediu rescisão indireta, negue. Fala assim, não estão presentes os fatos, não houve falta contratual, não houve isso, não, você não precisa na contestação dar uma roupagem jurídica sobre a forma de rescisão. Sim. Nessa mesma toada, ao acidente de trabalho, não houve culpa da empresa. Ponto. Não precisa dizer. Vai falar que é culpa exclusiva sem ser, só para ficar bonito na contestação. Sim. Aí chega na audiência, o ônus é seu, não prova, o autor não precisa nem ouvir testemunha. Não precisa nem ouvir testemunha. Um abraço, vem lá aí um abraço depois. Então, tem muito que... Tome cuidado com isso. A questão de prova contra laudo, que é bem interessante também. Verdade. Sobre esse ponto, chega muito processo para nós, a audiência única, então a maioria colhe na hora, quando tem perícia, designa por despacho, ou na audiência inicial, vem para instrução. Com laudo pronto. Com laudo pronto. Que tipo de prova que a gente colhe em instrução no caso como esse? Nenhuma, não, tô brincando. Não, nós colhemos prova quando há controvérsia fática. O ponto mais importante do laudo pericial, numa análise para audiência de instrução, é o exercício das funções. Então, por exemplo, o reclamante alegou que ele fazia as funções A, B, C, D e descreveu ali. O perito consignou embaixo. A reclamada concorda com as atividades descritas pelo reclamante? Ponto. Eu não tenho controvérsia fática. Se eu não tenho fato controvertido, eu não tenho prova a ser produzida por testemunha. O que vai mudar é o enquadramento jurídico desse fato. O perito concordou com a atividade, o reclamante falou uma coisa, a reclamada falou outra. Aí o perito vem e entrevistou um trabalhador paradigma. Entrevistou um trabalhador paradigma que deu razão a uma das partes. Eu, Lucas, dou muito valor a essa entrevista do trabalhador paradigma. Porque o perito está ali, colheu na hora, sentiu o clima, não teve nenhum preparo de depoimento. Pois bem, às vezes o trabalhador paradigma não confirma a tese da empresa, mas o reconhecimento da insalubridade vem pelo não fornecimento de EPI. Então chega na audiência, não, eu quero produzir prova da atividade do reclamante, porque não é... Bom, o perito conseguiu que, mesmo nas atividades, mesmo provadas as atividades da reclamada, não teve fornecimento de luva. E isso é prova, creme de proteção, e isso é prova, na minha visão e de uma boa parte da jurisprudência, estritamente documental, por força da NR6, item 6.1. 6.6.1. Então, qual é a produção de prova contra laudo? Não é contra laudo, é produção de prova de atividade quando o perito quando tem essa controvérsia ou quando o perito condiciona. Por exemplo, se ficar provado uma coisa é isso, se ficar provado outra coisa, não vai ter a salubridade ou periculosidade. Uma segunda hipótese de produção de prova é quando também tem uma discussão se adentrava ou não adentrava na área de risco. Sim. E quantas vezes isso acontecia. Também é matéria fática. Fora isso, que tipo de solda que usa, fora isso, fornecimento de EPI, não tem fato controvertido a ser
provado. E por isso que é importante participar efetivamente da perícia. Porque o perito, ele é o homem de confiança do juiz. Então, o que ele colocar no laudo, o reclamante voltou ao não teve impugnação, acabou. Aí vem, assim, o que eu mais indefiro de produção de prova, e vou explicar o porquê, e não se trata de sacanagem, é a questão processual. A questão do EPI, né? Se no documento, mas é prova do documento, não, você vai receber. Tudo bem, mas vai vir a testemunha que vai falar, recebia, tá? Eu vou saber se esse EPI tem certificado de validade? Sim. Como é que está o CA dele? Tem selo do mérito? Eu vou saber quais as especificações técnicas desse EPI, se esse EPI realmente neutraliza o agente insalubre, se havia troca, qual a periodicidade da troca. Então não é questão de não deferir porque a testemunha não pode, a testemunha poderia falar, não, recebia e tal, mas é que não tem esses outros elementos que são cruciais para caracterizar ou descaracterizar o agente insalubre ou periculoso. Então, é em razão disso. Né? Outro pedido de produção de prova, queria comprovar o ambiente de trabalho. Mas se o perito já foi lá para isso, por que eu não quero escutar a testemunha? Sem dúvida. E outro argumento que eu uso é, tudo bem, ainda que a testemunha venha falar, o que eu vou fazer com essa informação? Isso abala ou não a conclusão? Não sei, eu estudei para isso. É o perito que vai dizer. Ele já fez, é o técnico, né? Ele já analisou e está lá a conclusão. Sim. Então não tem. E nós temos que zelar, nós magistrados e os advogados, porque é interesse do seu cliente. Nós temos que zelar não só para uma produção de prova, mas uma produção de prova com qualidade. Fazendo um gancho aqui, o que é mais preciso? A vistoria de um perito que ficou 1 hora dentro da empresa e os advogados tiveram a oportunidade de mostrar ponto a ponto da empresa, ou depoimento de uma testemunha? Não preciso nem responder. Não precisa nem pensar. Não precisa nem pensar. Fazendo um parênteses assim, você deve ter pego muito isso. Às vezes o advogado quer perguntar para a testemunha qual é a distância da empresa para o ponto de ônibus. Sim. Entendeu? Quantos quilômetros tem o percurso? Gente, é uma prova muito imprecisa. A noção de distância, ela é uma noção muito pessoal. Tem gente que tem, tem gente que não tem. E hoje, os meios tecnológicos, eles permitem que a gente resolva. Google Maps. Google Maps. Já resolveu o problema. Resolveu o problema, criou uma prova. Você pode inclusive indagar a testemunha, olha, como que demora 45 minutos se o Google está me dizendo 3 km? Ó, doutor, tá aqui, ó, 3 km. Você ainda coloca no a pé, né? Que tem a opção de colocar a pé. Então são pontos interessantes pra gente. Interessante. Então assim, tem muito o jus perniandi, né? Pessoal, pare com isso. Um advogado não vai se prender nisso, porque isso não vai levar a nada. Sim. Você quer cavar uma nulidade? Porque o juiz vai indeferir, vai protestar, mas isso não dá. Pelo menos as minhas sentenças, nenhuma foi, por esse motivo, não foi anulada. Devidamente fundamentada, é prova documental, é prova, né, da condição de trabalho. Sabe, não tem. Então, parem de ficar se apegando nisso e se apeguem ao que efetivamente importa. O estudo do ônus de prova e da qualidade da prova que você está produzindo. Da qualidade da prova. Produção de prova oral, testemunha, é somente de fatos controvertidos. Tá? Se não há controvérsia, não produz prova. Um exemplo muito bom sobre um tema polêmico, que é o acúmulo de função. O trabalhador alega que ele fazia A mais B. A empresa ela pode dizer, não, ele fazia só A. Nós temos que produzir prova do B. A contestação pode dizer, ele fazia A mais B e eu pagava para tanto. Eu não tenho prova produzindo um caso como esse. Não, é análise de direito. É análise do direito. Se eu entendo que se a atividade B está sendo remunerada ou não está sendo. Prova de pagamento de vale transporte, requisito por testemunha. Só documental. Prova de pagamento de verba rescisória, de salário. Pagamento é documento. Há exceções, por exemplo, o salário do doméstico. Aí tudo bem, é uma situação que muda o jogo, né? Você pode até admitir uma prova testemunhal, mas assim, via de regra. Sim. Via de regra, isso é prova estritamente documental. Então, assim, produção de fatos controvertidos. Porque a gente acaba trazendo no processo de trabalho um preconceito, um preconceito no sentido de um conceito formado sem muita base, de que tudo é testemunha. Nós, com os meios tecnológicos, nós estamos produzindo prova documental a todo instante. Um exemplo bom disso: esqueça um documento
como sendo um papel, né? Sim, sim. O documento não é um papel, mas é algo que possa ser reproduzido materialmente. Esse é o conceito de documento. É só a gente ver no nosso dia a dia. Pô, que horas que eu estava em tal lugar? Pô, quando eu estava em tal lugar, eu mandei um WhatsApp pro fulano de tal. Você entra lá, você vê o horário. Uma prova documental. É uma prova. Então nós estamos produzindo prova documental a todo instante. Então o processo de trabalho, ele tende a ser, ele tende a diminuir essa carga testemunhal. Sim. E muitas vezes os advogados ignoram que tem prova documental e vai só para testemunha, achando que a testemunha vai resolver tudo. Sim. Só não é assim, não ignore as provas documentais. Não. Você ter o conhecimento dessas provas para querer fazer uma prova, uma contra-prova testemunhal, aí tudo bem. Mas não faça uma prova achando que a testemunha que vai valer sempre, que não é assim. Essa visão tem sido mudada, não só pelo juiz, mas pela própria jurisprudência em si, né? De dar primazia à boa-fé, né? Fez algum ato, combinar no cercado, né? Assina lá o pedido né, de dispensa, depois chega lá querendo comprovar, não, mas não era bem isso, não, mas você não assinou, entendeu o que estava sendo feito? Não entende, então, tá bom, não tem muito o que falar, né? Outro tema que é bem interessante que é a equiparação, a gente falou um pouquinho no começo, né? Então, de quem que é o ônus de prova da similaridade das funções? É de quem alega. Né? Se a empresa nega, falando, eles não faziam a mesma função, o autor que tem que falar. Se fazia. Agora, se a empresa alega, não, era a mesma função, mas a produtividade ou a perfeição técnica era diferente. Aí atraiu para ela que vai. Então, tem que saber, tem que ficar claro isso. Né? Ver se tem efetivamente diferença. Por isso que serve a réplica. Se na réplica já viu que não tem diferença, desiste do pedido, mostra boa fé, curte o processo. Gabriel, nessa mesma tocada, é muito comum, por exemplo, meta. Cara, entra e fala assim, olha, eu não recebi meu bônus. Aí a empresa, ou assim, eu recebi o bônus de 1.500 e era 8.000, era 4.000. E a empresa, né, nega a defesa assim, ele não atingiu os requisitos, assim, e não explica quais foram os requisitos. Não. Sim. É um típico caso que o trabalhador ele não detém meios de produção de prova de que ele cumpriu os requisitos, ele simplesmente recebeu ali. Aí chega na defesa, a gente tenta extrair uma justificativa, por que ele recebeu 1.500 e não os 3.000 que era devido. Ah, ele faltou muito. Aí vamos ver, cadê o cartão ponto para provar a falta? Não tem. Aí não tem um cartão ponto, mas não estou demandando jornada. Bom, mas isso é a prova do absenteísmo que deu base para uma redução do valor do bônus. Isso é muito importante a gente ficar atento. O ônus de prova e tudo que envolve para você provar aquela matéria, né? Isso é importante. Outro caso que o último que eu quero tratar aqui especificamente é a justa causa. Sim. Justa causa e rescisão indireta, né? Rescisão indireta é quem alega, aí é do autor. A justa causa é da empresa, por quê? Até pela aptidão da prova, isso é até intuitivo, né? Sim. Apesar de ser um fato obstativo, também é a empresa que detém maiores condições de comprovar qual foi a falta grave cometida e o que aconteceu. E aqui eu chamo a atenção para os requisitos formais da justa causa. Muitas das vezes, as empresas pecam nos requisitos formais. Fiz um desse em Avaré, essa vez foi lá em Avaré. O que aconteceu? Materialmente estava comprovada a falta grave. Era desídio, a empregada tinha faltado várias vezes, esquecia de assinar o cartão de ponto, tinha assim, várias advertências e uma suspensão. Na última vez que ela faltou, não apresentou atestado, a empresa deu uma advertência, passados 2 dias a empresa deu justa causa. O que aconteceu aí? Dupla penalidade. Olha. Sim. E foi engraçado porque estava a proprietária do restaurante inconformada, lógico, porque realmente. Aí, na técnica, uma das técnicas de conciliação, de isolamento das partes, para tratar dos riscos do processo, ponderar. E as duas teve, olha, materialmente, pode até ser o caso de justa causa, mas a senhora tem que pensar, lógico, você tem que falando em tese, né, porque eu não posso adiantar o julgamento. A senhora tem que pensar os requisitos formais da justa causa, que são vedação à dupla penalidade. Então, nesse caso, que me parece que havia aí uma dupla penalidade, essa justa causa é nula, por mais que materialmente ela seja nula. Então a empresa, o advogado tem que já ir sabendo desse grande risco. Sim. Então acabaram fazendo um acordo,
enfim, acabou ponderando, fizeram um acordo da reversão, né, 50% das verbas que eram devidas, eles fizeram um acordo bom para as duas partes. Mas às vezes materialmente está comprovado e documentalmente isso, ou vendo a notificação, às vezes as empresas querem muito, conforme o artigo 4.2, a linha tal da CLT não conta o fato. Sim, a gente quer o fato. O empregado tem direito de saber qual fato que ele cometeu que ensejou a justa causa. Mais do que o empregado nós, né? Mais do que o empregado, o juiz. Porque eu estava na notificação procurar, não tinha. Nos termos do artigo 482, só nos termos do artigo 482 está dispensado a justa causa. Não falou nada. Sim. Aí na defesa tem que vir, né? Na defesa tem que vir. Aí o que é consertar ainda na instrução, aí não dá tempo mais. Nessa mesma lógica da instrução, vou falar um pouquinho. Supondo que o regulamante alegue equiparação salarial, intervalo entre a jornada e assédio moral por perseguição. Tá. O regulamento fala assim, tem uma testemunha presente, tem os 3 fatos. Tá bom. Eu, magistrado, eu passo a colheita da prova. Faço 2 perguntas. Pergunto sobre o intervalo e tal. Eu passo para o colega que trouxe a testemunha, advogado do reclamante. O advogado reclamante faz uma pergunta só sobre o intervalo entre a jornada. Não indaga sobre a equiparação e não indaga sobre o assédio moral que foi alegado. Repare, os 3 temas são monos do reclamante. Os 3 temas são monos do reclamante. Não indagou sobre nada disso. Eu passo a palavra para o advogado da reclamada. Primeira pergunta que vem da advogada reclamada era se já viu o fulano sendo perseguido pelo supervisor. Já vi, inclusive falou isso. Produziu prova contra você mesmo. Isso acontece demais, não é pouco. Isso acontece muito. Pulo do gato, né? Eu, como Marcelo, gosto, porque está trazendo a verdade. Lógico. Agora, estrategicamente. Então assim, não façam perguntas para a testemunha do reclamante cujo ônus da prova seja do reclamante. Isso é básico. Então, por exemplo, nesse caso, nesses 3 pontos, as perguntas foram somente sobre o intervalo entre a jornada. Honestamente, doutor, não tem perguntas, requer encerramento. Mas eu tenho minha testemunha para ouvir a contraprova. Primeiro, pondera se não vale a pena perder só o intervalo. Sim. Você sabe que Sim. tem o risco desse assédio ser provado. Mas se quiser produzir a contraprova, produz. Acontece o inverso. Para ilustrar, para não parecer que nós estamos perseguindo advogado e reclamar. Não, acontece o inverso. Vem uma testemunha aqui. Testemunha do autor. Tem esses 3 pontos. Eu pergunto os 3, ele fala dos 3, assim. Né? O intervalo era de 30 minutos, o fulano fazia a mesma função que o Beltrano, tinha um gerente lá que perseguia, que xingava a gente de burro, de incompetente, tinha reunião, tinha ranking, exposição indevida dos fulanos. Comprovou tudo a testemunha, que ele tem 20 anos de empresa, depoimento coerente e tal. Você pede para a pessoa guardar ali ao fundo. Você olha para o advogado da empresa, o advogado da empresa às vezes sabe que o negócio já foi perdido, ele fala, bom, mas essa história do intervalo de 30 minutos não é muito verdade. Chama lá uma testemunha para ouvir. Bom, sentou a testemunha da empresa. Aí o advogado da empresa vai lá e vai perguntar sobre o intervalo. Fez pergunta sobre o intervalo, tem intervalo, não tem? A testemunha fala, olha, o intervalo lá é de 1 hora. Teve uma divisão de prova, no sentido teve, tudo bem, teve, tá, dividiu. Legal. O advogado da empresa para de fazer pergunta. Aí você vira e fala assim, bom, vamos encerrar o processo. Eu como magistrado, vamos encerrar o processo. O advogado realmente fala, não, eu quero fazer perguntas. Você fala, qual é a pergunta? Se a testemunha já viu o supervisor assediando. Se eu autorizar essa pergunta e a resposta da testemunha for, não, nunca vi, isso nunca aconteceu, o próprio advogado do reclamante dividiu a prova cujo ônus era do reclamante. Então, do mesmo modo que não faça perguntas para a testemunha do reclamante de provas cujo ônus é do reclamante, não faça perguntas para a testemunha do reclamado de provas que você já produziu, você como advogado do reclamante. E daí vocês veem a importância de saber, olha, quanta coisa pode acontecer e às vezes, é o que a gente fala, a ignorância atrevida. Às vezes o advogado acha que está fazendo, não, estou tentando provar e está cavando a própria cova.
Sim. Por desconhecimento de uso de prova, que, como eu mostrei para vocês, não é difícil, é só seguir o raciocínio certinho, né, que dá certo. Quando vai para a instrução, para ganhar tempo, eu costumo indagar as partes se elas dispensam os depoimentos umas das outras. Vamos para testemunha, doutores? É o famoso vamos direto para testemunha. Ah, tudo bem, isso é para ganhar tempo? É. Mas também tem algumas coisas por detrás disso. Por exemplo, aquele preposto profissional que está sempre no seu trabalho, que é uma empresa que é freguês da casa e tal. Geralmente bancário, né? Geralmente o bancário é um exemplo clássico disso. Você vai tomar o depoimento dele, vai ser perda de tempo. Sim. Vai ser perda de tempo. Então, quando que a gente tem que ouvir o depoimento? Quando que vale a pena ouvir o depoimento do reclamante e quando que vale a pena ouvir o depoimento do reclamante? Primeiro, sempre que você não tiver testemunha, ouça o depoimento da outra parte. Já aconteceu o caso de eu falar assim, doutores, vamos direto para as testemunhas? E ele fala assim, vamos direto para as testemunhas. Não tem testemunha. Aí eu falo, tá bom, chama a sua testemunha. Não tem testemunha. Então vamos encerrar, né? Então vamos encerrar, já dispensou o depoimento. Particularmente, toda vez que nós estamos discutindo fatos bem objetivos, eu não vejo a necessidade de ouvir o depoimento do reclamante. Então, por exemplo, estão alegando intervalo não cumprido. Gente, chama a testemunha, vamos ouvir que a testemunha quer falar sobre o intervalo. Cartão que interessa, né? Cartão ponto, impugnou o cartão ponto. O cartão da testemunha vai ser igual o do reclamante. Vamos ouvir o que está certo e o que... vamos ouvir direto da testemunha esse ponto. E quando que eu vou ouvir o depoimento? Assédio moral, eu acho importante ouvir, para eu poder sentir o que a pessoa passou. Além do assédio moral, o próprio acúmulo de função, por vezes sai um ou outro elemento que leva à improcedência do pedido. Você se recorda de mais algum ponto que você faz questão de ouvir? Na equiparação também é importante. Na equiparação, se, dependendo do ônus ali, se for a prova do reclamante, a questão da diferença de função, se essa for a alegação da reclamada, geralmente é legal você tentar escutar da parte autora, mas você fazia tudo, quais funções você fazia? Sim. Para ver se isso geralmente é um resultado positivo, você já resolve ali, né? Então, assim, para algumas coisas muito objetivas, é preferível direto para testemunha. Inclusive, eu sempre indago assim, vamos dispensar? Aí o reclamante às vezes olha para o advogado, tem aquele olhar ético entre os dois e fala assim, no íntimo é assim, nós dois vamos abrir mão da confissão? Vamos. Aí um dos advogados fala, não, eu faço questão de... Então eu quero escutar também. Aí eu falo, não, então também eu vou tomar o depoimento. Aí fica justo para poder equilibrar... Mesmo se o outro dispensar, eu escuto os equilibrar as forças. E vale a pena eu dispensar, eu tive na minha testemunha, o que eu comecei a ponderar um pouco antes, assim, dependendo do que for provado, você tem 5 matérias, a testemunha do reclamante provou um ponto que não vai te custar muito, não vale a pena correr o risco de você, pela reclamada, chamar a testemunha para sentar, para fazer a contraprova desse um ponto. Porque quando essa testemunha sentar, eu posso indagar dos outros 4. Ela é do juízo, exatamente. Ela é do juízo. Então isso é uma coisa que às vezes, olha, vale a pena dispensar. A testemunha do reclamante foi ouvida somente como informante. O juiz acolheu a contradita ali. A reclamada quer produzir contraprova. Pensa bem. Pensa bem se num recurso você não prefere trabalhar com o argumento de o informante não tem validade. Sim. Do que o depoimento da sua testemunha ratificar o que o informante falou, que aí o informante passa a ter total credibilidade. Exatamente. Não é mesmo? Sim, e outro ponto sobre depoimento pessoal é a questão da transcrição. Depoimento pessoal é para quê? Muita gente se esquece, disso. Depoimento pessoal visa confissão. Pode ser uma confissão ficta, um não sei do preposto, por exemplo, ou uma confissão real expressa. Pessoal, o que tem que constar na ata, quando eu estou ouvindo as partes? É só questões de confissão. Se o reclamante repete tudo que está no inicial, via de regra, se eu for seguir a lógica processual, e o juiz falou, doutor, eu não vou constar nada porque não tem confissão. Está correto, uma decisão correta. Mesmo modo a reclamar. Se o preposto falou tudo que está na contestação, não teria por que eu constar. Sim. Agora, se é uma informação que é uma confissão ou indício de confissão, aí sim é relevante constar.
Então tira esse misticismo, cara, que tem que constar tudo, ipsis litero que falou. Porque às vezes eu vejo sendo advogado se escabelando, mas não constou tal coisa. O torneio é confissão, não vai mudar nada o processo. O senhor quer que conste por constar? Aí você está tumultuando. Está praticando o tão famoso aí, o assédio processual, né? Então entendam isso. Para que serve o depoimento pessoal? Para confissão. Não teve confissão? Acabou. Não há depoimento. Não há depoimento. Não precisa registrar. Aí bota nos termos da inicial, ou nos termos da contestação, pronto. Perfeito. Bom, então a gente encerra mais essa parte aí para falando, né, sobre ônus da prova, essa parte da audiência que é tão importante. E para fechar, a gente vai continuar o último tópico para falar sobre razões réplica, razões finais, e aí descansa um pouquinho, continua o mesmo esquema, separa um tempinho para continuar assistindo, que pode ter certeza que vai ajudar vocês aí no dia a dia da Justiça do Trabalho.